Olá, aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo com o professor DK. E agora nós iremos fazer mais uma questão. Diz o seguinte, considere as seguintes afirmações. Primeira, a soma de dois números irracionais sempre dá um número irracional. Segunda afirmação, a soma de um número irracional com um número racional sempre dá um racional. Terceira, o produto de dois números irracionais sempre dá um número irracional. Então, vejamos que ele está afirmando que há sempre que dois números são irracionais, isso acontece. Então, se nós conseguimos exibir pelo menos um, de tal modo que isso não aconteça, então essa afirmação vai ser verdadeira. Caso contrário, é falsa. Se nós exibirmos um, então que fere a afirmação, então essa afirmação vai ser falsa. Caso contrário, será verdadeira, tá? Então, vejamos, demonstração. Vejamos aqui. Seja x e y tá ok? X pertence aos irracionais e y pertence aos reais, os reais, ok? Então, isso daqui nós temos o seguinte, primeira afirmação, né? Eu tenho o quê? Que a soma de dois números irracionais sempre dá um número irracional. Veja que x pertence aos irracionais, então eu quero somar esse termo, x. X somado com quem? Você veja, se x pertence aos irracionais, então isso aqui implica dizer que menos x também pertence aos irracionais. Tranquilo? Então, eu somando x mais menos x, ambos são irracionais, isso aqui, obviamente, vai dar zero. E isso não pertence aos irracionais. Ou seja, isso aqui é uma afirmação falsa. Eu mostrei pelo menos um, tal que não dá um número irracional. Então, minha primeira afirmação é falsa. Segundo, eu tenho que a soma de um número irracional com um número racional sempre dá um irracional. Então, eu devo somar x, que é irracional, mais y. Isso daqui pertence, aos irracionais. Isso aqui pertence aos irracionais. Ok. E aí, como nós concluímos que isso é verdade? Então, vamos lá. Supomos, vamos lá, a fins do absurdo, tá? E eu quero provar que isso aqui é verdade por contradição. Então, vamos lá. A fins de absurdo, supomos que x mais y pertence aos reais, ok? Então, isso aqui implica dizer que x é igual a x mais y menos y, ok? Por que isso acontece? Veja que aqui eu tirando parênteses, o y vai sumir com o y e fica só x. Só que isso aqui é justamente x, ou seja, essa soma, então, isso daqui, x é igual a x, mais y, eu estou somando, tá? Mais menos y, Então, eu estou somando elementos aqui, eu estou supondo que isso aqui é racional, e aí eu estou supondo y é racional. Essa soma é racional, e esse y é racional, por hipótese, tá? Eu estou supondo. Então, esse x aqui tem que dar, porque eu estou supondo, tem que dar um racional. Isso acontece, de fato. Então, implica dizer que x é igual, vai ficar x mais y, mais com menos vai dar menos, mas posso botar assim, mais menos y, ok? Só que isso se cancela, que são elementos opostos, e aí implica dizer que x é igual a x. Que essa soma seria
Essa etapa nem precisa, né? Porque aqui, isso daqui são racional, tá? Eu estou supondo que isso é racional. Então, esquece isso daqui. Isso daqui é racional. Isso aqui pertence aos racionais, por absurdo, estou supondo. E isso também pertence aos racionais. Então, essa igualdade aqui, eu estou dizendo que x, números racionais somados, dá um racional. Pertence, essa soma aqui todinha, pertence aos racionais. Mas isso não pode acontecer, porque o x é o número irracional por hipótese, tá? X pertence aos racionais. Então, isso daqui seria um absurdo, tá? Pode esquecer essa linha aqui, tá, pessoal, por favor? Então, isso aqui seria absurdo, tá? Ou seja, x mais y sempre pertence aos irracionais. Tranquilo? Tudo bem? Seguindo, nós temos a terceira afirmação, que ele diz o seguinte: o produto de dois números racionais dá um número racional. Então, eu posso pegar justamente um x e aí produto com x, tá? Mas isso daqui é justamente x ao quadrado. Só que aí, esse x ao quadrado, vamos supor que x seja um número primo, tá? Isso daqui tem que pertencer aos irracionais, por hipótese, né? Por hipótese. Então, eu vou exibir um número primo, tá ok? Um número primo, não, desculpa, um número irracional, tá ok? O produto deles dois seja justamente igual. Aqui deveria pertencer, tá? Aqui pertence aos racionais. Então, considere, tome a raiz quadrada de A pertencente aos irracionais é igual a x, e isso daqui pertence aos irracionais, ok? Então, quando eu substituir aqui, veja aqui, x fica a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A, que é igual a raiz quadrada de A elevado ao quadrado, só que isso daqui é justamente A, e que não pertence aos irracionais. Então, eu exibi um cara, tal que o produto deles dois não pertence aos irracionais. Então, essa afirmação também é falsa, ok? Isso aqui é verdadeira. Então, como resposta dessa minha questão, eu tenho exatamente a minha resposta correta, letra A, tá? Então, vocês viram aí que não é uma questão muito complicada. Você poderia até usar números para facilitar a visão do resultado de cada afirmação, que se tornaria mais simples. Mas eu preferi colocar letras porque é um caso geral. Então, continue estudando. Bom estudo a todos e até a próxima aula.